Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Peço desculpas por esse grande intervalo que nós tivemos na publicação dos vídeos do nosso canal, mas como promessa é dívida, hoje nós vamos cumprir aqui a promessa que nós fizemos a vocês em comentar as principais questões da parte das ciências humanas do Caderno Azul do Enem de 2020 a respeito da matéria de Geografia. Gostaria também de acrescentar que esse vídeo não está sendo preparado só para vocês, mas também para os alunos do pré-vestibular popular Socria da comunidade Barreira do Vasco, que está nesse modelo de ensino remoto e que eu sou professora e faço parte de uma equipe maravilhosa de Geografia com outros professores, e nós vamos também ceder esse vídeo para os alunos e também para toda a equipe, para quem quiser utilizar em futuros projetos, e esperamos que esse vídeo possa ajudar vocês a se prepararem nesse contexto tão difícil de pandemia desde o ano passado que nós estamos enfrentando, a se prepararem para o Enem e também para demais provas, tá certo? Então nós preparamos um vídeo bem bacana para vocês. Por favor, anotem tudo que tudo que for discutido aqui e pesquisem também, que no final a gente vai colocar alguns links de alguns sites que a gente também consulta para cada questão, cada tema que for debatido aqui nessa prova, nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá, beleza? Bom, pessoal, essa é a primeira questão que a gente separou aqui para vocês e é uma questão que trabalha com o tema da geografia agrária, mas é uma questão bem simples. A questão de número 47. O texto começa da seguinte forma: as estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola define praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Então, nessa primeira parte aqui, ele está falando que o emprego vinculado às atividades agrícolas, somente as atividades agrícolas, está diminuindo, mas a população no campo está aumentando. Então, nós temos aí dois paradoxos, digamos assim. Vamos ver o que ele está dizendo mais para frente. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Então, ele está falando aí de uma coisa chamada de pluriatividade. A UERJ, a Geografia da UERJ, o grupo GEF, que é um grupo de pesquisa que trabalha com a geografia agrária, com atividades turísticas, relacionando geografia e turismo, trabalha muito esse tema da pluriatividade. O que é a pluriatividade? É exatamente a diversidade dessas atividades que você pode encontrar no campo. Não é a minha especialidade, mas o básico que eu expliquei para vocês já dá para vocês entenderem do que esse texto está falando. Ele está falando que as pessoas que moram no campo, o crescimento de pessoas residentes que moram no campo aumentou. Só que as atividades agrícolas, elas não determinam mais o crescimento populacional dessas pessoas que moram no campo. E a atividade agrícola diminuiu. Por quê? Porque você tem outras atividades paralelas à atividade agrícola. Ao mesmo tempo, aumentou, continuando o texto, a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Então, a gente já tem um outro problema. A gente já tem o aumento de pessoas desempregadas. Vamos ver o que a questão está pedindo. E esse trecho aqui é tirado de uma revista chamada Estudos Avançados, que você também pode consultar temas ligados à geografia e outras áreas, para você ficar mais por dentro de alguns temas que são, como eles são cobrados na prova do Enem. Então vamos lá. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem letra A, heterogeneidade do modo de vida agrário. B, redução do fluxo populacional nas cidades. C, correlação entre forças de trabalho e migração sazonal. D, indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda. E,
Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. A resposta é a letra A, já digo de cara. Heterogeneidade do modo de vida agrário. O que a questão está pedindo? Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade dessas atividades agrícolas. Você não tem mais o produtor rural, e isso é claro que a gente não pode generalizar, mas o que esse texto está falando é que você não tem mais o produtor rural trabalhando só no campo. Você tem, além dele estar trabalhando em outras atividades que pode ser o turismo, ele pode transformar a propriedade dele num hotel fazenda e etc., ele também pode estar desempregado. Então, ele, além de ter outras atividades, ele também pode não ter atividade nenhuma. Infelizmente, né? O desemprego não é só associado aos grandes centros urbanos, e a gente tem que considerar o seguinte: dentro das migrações internas, né, as pessoas saem da região Nordeste, vão para as áreas, né, mais povoadas, para os grandes centros urbanos, para a região Sudeste, digamos assim, em busca de emprego, melhores condições de vida. Só que essa primeira fase desse processo migratório, de migração interna no Brasil, isso tem que ser, isso já está ultrapassado para os nossos dias, né? O campo ele tem a sua própria dinâmica e que não se concentra só nas atividades agrícolas, entendeu? Então, essa é a resposta, é a letra A. Agora eu vou explicar por que não poderia ser a B. Redução do fluxo populacional nas cidades, completamente fora de contexto. Eu não estou falando de cidade, eu estou falando de campo. Então, já matei, não pode ser a B. Letra C, correlação entre força de trabalho e migração sazonal. Eu estou até falando da força de trabalho. Essa força de trabalho está desempregada e não está só plantando. Ela está também no turismo e também em outras atividades. Mas eu estou falando de migração sazonal, em algum momento eu estou falando que essa massa de desempregados, ela largou o campo para ir para as cidades, ou ela foi para uma outra cidade em busca de trabalho, e depois, quando terminar aquele período ali do trabalho dela, no campo ou em outra atividade, ela vai voltar para o seu lugar de origem? Não estou falando disso. Então, não pode ser a letra C. Letra D, indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda. Eu não estou falando do local de moradia. Esse texto, a ideia dele, desse trecho, está concentrado em falar da atividade, das inúmeras atividades que você pode encontrar no campo. Eu não estou falando de local de moradia e acesso à renda. Eu não estou falando disso. Não estou falando que há uma discrepância entre essas duas coisas. Então, letra E, por que não pode ser? Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Eu não estou falando nada disso, completamente fora do contexto, também como foi a letra B, e nem exige muita explicação, tá certo? Então, vamos partir para a próxima questão. Então, pessoal, nessa nossa segunda questão, a gente vai trabalhar a questão de número 51. Eu peço desculpas pelos barulhos externos, hoje já passou de tudo aqui, homem do camarão, homem do ovo, homem do abacate, shopping das frutas. É bom até que vocês fiquem um pouco por dentro de quanto está custando isso tudo aqui. Então, vamos lá. Essa questão, ela está mostrando, né, uma zona de pastoreio, como bem diz o título, e cultura do algodão e cereais do Agreste, 1963. Aqui está bem pequenininho para vocês e também para eu tentar ler aqui e identificar, mas na medida do possível eu vou tentar ler o que eu puder aqui para situar vocês sobre o que se trata, né, essa zona de pastoreio e cultura do algodão. Bom, aqui é onde a gente está vendo um círculo que está dividindo aqui por mês cada atividade. Aí, por exemplo, pastoreio. Onde a gente está vendo pastoreio, símbolo do pastoreio, a gente está vendo o mês de fevereiro, está entre janeiro e fevereiro e vai até março. Aí, a partir de março até maio, já entra outra atividade, plantio e limpa. Depois de maio, começa crescimento.
Aí depois de crescimento vem a colheita do feijão, que aí já é mais junho até agosto. Aí onde aparece a colheita de milho seco, que está em outra zona, é mais entre setembro até novembro. E por aí vai, a gente está vendo que tem uma diversidade de atividades. Essa gravura ela foi tirada do livro, como está dizendo bem a referência aí, Manuel Corrêa de Andrade, A Terra e o Homem no Nordeste. Tem alguns documentários sobre o Manuel Corrêa de Andrade no YouTube, depois eu posso pesquisar e colocar para vocês aqui no final da apresentação. É muito importante a gente conhecer as obras dessas pessoas, né, que foram muito importantes na geografia. Eu não vou falar mais nada além dele, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: essa zona de pastoreio, a atividade principal é a cultura de algodão e cereais, né, do agreste, pastoreio. Até aí tá óbvio. Mas existe uma alternância dessas atividades. Não fica só no pastoreio, não fica só no algodão. Aí vamos ver, com todo esse suspense aí que eu fiz, com o maior medo aí do homem do ovo chegar bem em frente aqui ao meu prédio, que ele está bem próximo, vamos ver do que se trata a questão. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central vamos lá, letra A, separação pelo tipo de solo. O que vocês acham? Separação pelo tipo de solo? A gente está falando de latossolo, a gente está falando de gleissolo, a gente está falando aí, ó, esse solo é tal, então tem que ser o pastoreio, tem que ser o feijão, o milho. Não, a gente está falando de alternância de atividades feita numa mesma zona, tá? Então, não pode ser a letra A. Bom, vamos ver. Exportação da colheita sazonal, eu estou falando de vendas? Não. Priorização da tecnologia moderna, eu estou falando aqui do uso da máquina, a importância de se utilizar o maquinário, e aí você poderia utilizar máquinas no pastoreio. Não, eu estou falando de pastoreio, que é uma atividade tradicional, e também se tem essa alternância, não necessariamente a utilização de máquinas me permitiria, me faria assim, ser necessário utilizar, ter essa alternância, porque no mesmo mês que eu planto um milho, não necessariamente eu poderia utilizar um produto químico, aí tá vendo ele de novo, um produto químico para eu não precisar alternar entre o milho, o feijão e etc. E não deixaria a terra também descansar. Então não pode ser. Bom, letra D, adequação pelo tempo da natureza? Essa é a resposta. É a resposta correta. Por quê? Porque essa questão está falando da rotação de cultura, que é uma técnica agrícola bem antiga, que ela vai alternar ela vai alternar a produção. Ela vai alternar a produção no lugar que, como bem mostra a figura, no lugar que eu pratico o pastoreio, num determinado período, eu vou deixar essa terra descansar, vou plantar para depois colher uma outra atividade, né? Colher, no caso, o feijão. Então, eu dou um tempo para a terra descansar, preparar a terra para fazer essa rotação de culturas, essa alternância de culturas, de atividades. Então, é a letra D, adequação pelo tempo da natureza, porque eu estou respeitando o tempo da natureza e também o tempo propício para cada atividade, e também esse solo que eu pratico essas atividades. Para cada atividade, esse solo ele oferece, né? Ele oferece um determinado nutriente, né? Então ele perde também seus nutrientes dependendo de cada atividade.
Então, é adequação pelo tempo da natureza. Rotação de cultura é um conceito que a gente aprende até na época dos estudos sociais, é bem antigo, então não é uma questão muito mirabolante. E por que não poderia ser a letra E, intensificação da atividade pecuária? Porque está dizendo exatamente o contrário. Se eu estou tendo uma alternância, se eu não estou só com a pecuária, eu estou com outras atividades, então eu não estou intensificando a atividade pecuária. Isso aí é só a pessoa da banca não tinha outra, às vezes dá a impressão assim que a pessoa da banca não tinha outra alternativa para colocar, aí coloca esse tipo de alternativa. Mas, então, beleza. A resposta é a letra D, porque a gente está falando de rotação de cultura. Então, vamos partir para outra questão. Bom, pessoal, essa nossa terceira questão é a questão de número 49. É uma questão que pega um trecho de um texto mais da área do direito e trabalha com a questão da terra, a questão da luta pela terra, né? Trabalhando bem o contexto da reforma agrária. Então, mesmo eu sendo da geografia, dá para a gente responder essa questão, dá para a gente trabalhar essa questão aqui. E aí, como eu fui interrompida pelo shopping das frutas, que hoje está demais, eu vou ler novamente o texto. Foi até bom que aí a gente relendo, a gente consegue ver diversas formas para explicar melhor. Então vamos lá. Sem mais, a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes, que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Esses termos técnicos, direitos de vizinhança, disposição por parte de seu titular, o que esse texto está querendo dizer? Fazendo uma interpretação livre, já que a minha área não é a área do direito. Esse trecho está falando o seguinte, que uma propriedade, mesmo sendo privada, ela também tem uma função social. Uma função social que não necessariamente está restrita ao proprietário. O proprietário pode fazer uso dela segundo os objetivos dele, como ele quiser, entre aspas, porque essa função social ela extrapola esse direito de vizinhança, tá? No âmbito do direito privado. A gente não está falando só de direito privado, a gente está falando de direito da coletividade, tá certo? Então, ele tem que fazer um uso racional da propriedade, que é obrigatório, e dos recursos ambientais que eles são integrantes. Então, se essa questão exigisse como resposta, qual a responsabilidade também, como é que é esse uso, como é que é essa função social dessa propriedade privada, em termos de respeitar as leis ambientais, a gente já poderia aproveitar aí esse trecho, né? Esse trecho já estaria dizendo alguma coisa para a gente, que é o respeito, a proteção, às leis ambientais daquela propriedade. Mas esse não é o caso. Ele está falando que esse direito privado, ele não fica só, essa propriedade não fica só no âmbito do direito privado, mas ela também tem uma função social. Então, vamos lá. Os movimentos em prol da reforma agrária, então a gente está falando de reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto. Então, esse direito à propriedade não está restrito apenas ao proprietário, o proprietário tem as suas responsabilidades. Apresentado no texto, propõe-se a. Então, vamos ver qual é a questão correta. Reverter, letra A, reverter o processo de privatização fundiária. Em algum momento, o texto está dizendo isso, que o direito à propriedade, segundo esses movimentos ligados à reforma agrária, que lutam pela reforma agrária,
ele está querendo reverter, está querendo anular, digamos assim, o processo de privatização fundiária, está querendo, no sentido assim, de invadir, de tirar o direito privado dessa propriedade, desse proprietário? Não. Então não pode ser a letra A. Isso não é um discurso político, tá certo? Isso é apenas o que esse texto não está dizendo. Porque ele está falando que, se nesse direito privado do proprietário ele pode usufruir da forma que lhe convém, não necessariamente essa forma que lhe convém deve estar desassociada a essa função social, tá certo? Que faz com que ele tenha uma responsabilidade ambiental com o meio ambiente e também com a coletividade. Aí vamos para B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifuniária. Não, eu não estou falando aqui do que produz, eu não estou falando aqui se ela é improdutiva, se ela não apresenta uma atividade que não poderia acontecer, se ela não poderia existir, eu não estou falando disso. Então vamos para a letra C, que é a resposta. C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Essa é a resposta correta. Por quê? A partir do momento que esse direito à propriedade privada, ela também tem uma função social de contribuir para os direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público, e se essa coletividade necessita de terras, e se a gente tem terras improdutivas, terras onde não tem atividades, a gente está falando exatamente disso, da desapropriação desses espaços improdutivos, porque se é improdutivo para o próprio proprietário, e se esse proprietário, cuja propriedade tem uma função social que deve visar o bem-estar geral, por que não repartir, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C. Letra D, impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Eu não estou falando de exportação, entendeu? Eu não estou falando dos tipos de atividade. Você pode até ter imaginado as atividades ligadas às leis que a gente deve seguir para proteger o meio ambiente, mas eu não estou citando aqui as propriedades, não estou falando de mercado exportador. Letra E, coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Não estou falando disso, estou falando de direito privado, estou falando de direitos da coletividade, não estou falando de agroindústria, de agronegócio, não estou falando disso. Então, a questão correta é a letra C, porque também, pessoal, esse é um dos lemas da reforma agrária, é você desapropriar espaços improdutivos. E o que a mídia passa, a grande mídia passa como imagem do MST e de outros movimentos é exatamente o contrário. A imagem é a seguinte, um bando de baderneiros que querem invadir propriedades alheias, entendeu? Então, infelizmente, é uma imagem muito negativa e que deveria ser combatida. É claro que existem desvios, né, desse grande lema, mas aqui a questão é exatamente essa, é você tornar produtivo o que não é produtivo, o que é improdutivo, tá certo? Então, vamos ao que interessa, vamos para a próxima questão. Essas duas questões, pessoal, elas são muito interessantes. Uma fala da cartografia, trata da cartografia, e a outra da questão da água. Essa da cartografia, ela é muito simples, ela não exige cálculos. Então, vou ler com vocês esse texto aqui. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver, deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso, era bom praticar um pouco. Bom, Alice estava falando sozinha, estava nos seus devaneios. Sim, deve ser mais ou menos essa distância, mas então qual seria a latitude ou longitude em que estou?
Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes, muito bonitas. Bom, pessoal, se ela está falando de latitude e de longitude, ela está falando de coordenada geográfica. E coordenadas geográficas são linhas invisíveis, linhas imaginárias, medidas em graus que vão servir, utilizando a latitude e a longitude, para te dar um ponto preciso na superfície terrestre. Você vai utilizar as coordenadas geográficas para saber onde exatamente você quer chegar. Ela quer chegar no centro da Terra, ela não tem nem noção da distância. Ela fala, deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Entendeu? Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Mas antes, vamos lembrar uma coisa. Quando a gente fala de longitude, a gente está falando de paralelos, entendeu? A gente está falando da linha do Equador como referência. E quando a gente está falando de latitude, a gente está falando dos meridianos. Lembrem, na outra aula que eu gravei aqui no canal, e para os alunos do pré, a aula também de cartografia, nossa primeira aula, eu falei o seguinte, eu falei que quando a gente fala de longitude, a gente tem que pensar numa laranja descascada, nos paralelos. E quando a gente fala de meridiano, de latitude, que tem como referência o meridiano de Greenwich, a gente está falando de uma tangerina descascada, aqueles gominhos, tá certo? Então, vamos lá. O texto descreve uma confusão da personagem em relação a, letra A, ao tipo de projeção cartográfica. Eu estou falando aqui de mercado, eu estou falando aqui da forma como esse mapa está sendo representado. Não estou falando disso, nada a ver. Letra B, aos contornos dos fusos horários. Ela está falando de fuso horário aqui, não tem nada a ver, não exige nem muita explicação. O homem do carro velho está passando, então vamos nos concentrar. Letra C, a localização do norte magnético. Eu estou falando de norte magnético? Não estou falando disso, não tem nada a ver aqui. É uma questão que não exige muitas e muitas explicações. Letra D, aos referenciais de posição relativa. Sim, a gente está falando de posição relativa, a gente está falando de... Ela quer saber onde ela está. Então, é a letra D. A resposta é a letra D. E a letra E, as distorções das formas continentais. Não estou falando de projeção cartográfica, não estou falando de como o continente é distorcido, se não é. Eu não estou falando disso, eu estou falando de posição relativa. Ela está perdida, ela quer saber em que posição ela está, em que posição está o centro da Terra em relação a ela para ela chegar até lá. Certo? Então, vamos para a questão de número 56. E que bom que o homem do carro velho passou rápido. Vamos ler o texto. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Eu estou falando do quê? Eu estou falando que a atividade da agricultura, ela consome muita água, tá certo? Então, vamos lá. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a água, para a gente parar de gastar muita água, a expansão da agricultura demanda melhorias no... Se eu tenho uma demanda muito grande por alimentos, e eu tenho a agricultura consumindo muita água, e é impressionante que se produz muito alimentos, mas a gente não acabou com a fome. Mas o que a gente pode fazer para mitigar, dentro desse contexto de expansão da agricultura, o consumo da água por essa atividade? Não estou falando nem pela população mundial. Vamos lá, letra A. Fertilização química do solo? Claro que não. Se eu utilizar agrotóxicos, eu estou de uma certa forma evitando o consumo da água? Não, muito pelo contrário, eu estou contaminando os alimentos e o próprio solo. Então, não pode ser. Letra B, escoamento hídrico do terreno. Eu estou falando de enchente, eu estou falando de desmatamento, escoamento hídrico do terreno. Se você não retém aquela água da chuva ali que escoa pelo terreno, você vai conseguir reter água, vai conseguir armazenar? Não, então não tem nada a ver. Letra C, manutenção de poços artesianos.
Os poços artesianos, eles seriam reservas para o consumo de água, tanto da agricultura ou como também da população local. Estou falando disso, não estou falando de consumo, não, estou falando de uma forma de economia, né? Economia dessa água. D. Eficiência das técnicas de irrigação é a letra D perfeitamente, porque através do avanço das técnicas de irrigação, eu posso reaproveitar essa água, tá certo? E não posso apenas utilizar a água de uma determinada fonte, entendeu? Então, é a letra D. Seria a letra E, se fosse o caso, velocidade das máquinas colheitadeiras, eu acho que essa é a palavra. Não, não seria, porque eu estou falando da forma como eu vou utilizar a utilização de uma técnica para colher ali aquela cultura. Então, não tem nada a ver, tá certo? Então, duas questões simples, sem muitas dificuldades, tá bom? Então, vamos partir para a próxima. A questão de número 50 é uma questão relacionada à geografia urbana. E aqui eu vou falar de urbanização, processo de industrialização, metropolização, mas é uma questão muito simples. Prestem bem atenção. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Essa primeira frase aí está nos dizendo o seguinte, que o processo de urbanização ele foi intensificado pelo processo de industrialização. Tá certo? Não é à toa que esses grandes centros urbanos foram grandes centros atrativos para aquela geração das migrações internas do Nordeste em direção ao Sudeste. Tá certo? Beleza. E as metrópoles, elas são exatamente esses locais, essa forma física, esses locais desse desenvolvimento industrial, desse processo de urbanização exacerbado, desordenado. Agora vamos seguir com o texto. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Aqui ele está falando de metrópole e aqui ele está falando de região urbanizada. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa metrópole ela se expandiu, ela não cresceu só entre ela mesma, só nela mesma, ela se expandiu para áreas periféricas. E esse crescimento, essa expansão, para áreas periféricas, o termo periferia, áreas periféricas, não necessariamente deve estar vinculado à ideia de processo de favelização de favela, mas a periferia, o periférico, é o local distante daquele centro, distante daquela metrópole, tá certo? Agora, o que está pedindo a questão? O resultado do processo geográfico descrito foi, letra A, valorização da escala local, esse crescimento, essa formação de regiões urbanizadas, valoriza a escala local, ficou só na escala da metrópole? Não, a gente acabou de falar que ela se expandiu, como se ela tivesse entornado, fosse uma cauda de um bolo que tivesse entornado para outras áreas, outras partes ali do bolo. Então, não é a letra A. Letra B, crescimento das áreas periféricas, o que vocês acham? É claro que essa é a questão correta. Eu estou falando do crescimento das áreas periféricas a partir da metrópole, do processo de metropolização. Por que não pode ser a C? Densificação do transporte ferroviário. Nada a ver. Eu não estou falando de ferrovia, não estou falando... principalmente a nível de Brasil, não posso dizer que a gente tem uma expansão de uma metrópole, a gente tem uma intensificação do processo de urbanização através da expansão do transporte ferroviário. E aqui no Brasil, dizer isso é realmente uma ofensa, né? Não tem cabimento. Letra D, predomínio do planejamento estadual. Se esse crescimento é exatamente desordenado, o texto não fala, mas você sabe os problemas que são ligados ao crescimento urbano, essas aglomerações urbanas. Então, você não vai ter um planejamento estadual para isso. Isso aconteceu de uma forma espontânea também. Não existiu uma estratégia em torno disso. Letra E, inibição de consórcios intermunicipais. Por acaso esse crescimento tem relação aos consórcios intermunicipais, que são consórcios, relações feitas entre municípios para expandir essa metrópole? Não. O que pode acontecer é um município
como aconteceu na região serrana, determinados municípios querendo fazer consórcios entre eles para resolver algum problema ligado aos deslizamentos de terra ou ao tratamento do lixo. E aí o professor Heine Randolph do IPUR já trabalhou junto com a professora Helena sobre os consórcios intermunicipais na região serrana. A gente está falando disso? Não, a gente está falando do crescimento da metrópole, então não tem muito mistério. A resposta correta é a letra B, porque a gente está falando exatamente da expansão dessas áreas periféricas, tá certo? Então, vamos para a próxima. Separei duas questões, a questão de número 57 e a questão de número 58, que são muito interessantes. E a questão de número 57, ela vai falar sobre espionagem, ela vai lembrar muito o contexto da Guerra Fria. E a questão de número 58, ela vai falar sobre planejamento, sobre neoliberalismo, mas eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Vamos aguardar que o momento dela vai chegar. Deixa ela quietinha aqui e vamos partir para a questão 57. Lendo o texto, no caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. A gente está falando aqui da estratégia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de se precaver, de eliminar os seus inimigos. A gente está falando aqui da estratégia de espionagem, muito utilizada, principalmente durante o contexto da Guerra Fria, e também teve um escândalo, não só por parte dos Estados Unidos, representando também o mundo capitalista, mas também da União Soviética, representando o mundo comunista, o socialismo, mas a gente também não pode esquecer da guerra do Iraque também, recentemente, quando o Barack Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, aquele escândalo no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff também, quando se descobriu que os Estados Unidos estavam interceptando, gravando, vigiando ligações, grampeando ligações da Petrobras, então assim, da própria presidenta, então isso foi um escândalo muito grande. E todas essas estratégias de espionagem, elas sempre têm um discurso, né? Vamos proteger os Estados Unidos, a gente tem que infiltrar pessoas, vamos proteger os Estados Unidos contra um perigo, entendeu? Então essa é a ideia do texto. Agora vamos ver o que a questão está pedindo. Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? É uma pergunta até uma pergunta longa, até que pode até te confundir, mas é uma questão simples. Aqui está perguntando o que influencia, qual a tendência dentro dessas alternativas que pode influenciar a criação dessas estratégias de espionagem que não ficam só retidas nos Estados Unidos. Se eles têm agentes e esses agentes são infiltrados e não ficam só no território dos Estados Unidos, mas sim em outras partes, em outras áreas geográficas do planeta, então vamos ver quais são as alternativas. Letra A. Erradicação dos conflitos em territórios. Nada a ver, porque a gente está falando exatamente desses conflitos. Se o objetivo é erradicar os conflitos, não, o objetivo é exatamente o contrário, é você promover uma guerra, estar preparado para uma guerra. Então, se você quer estar preparado para uma guerra através do serviço de espionagem, você não quer evitar conflito, você quer se proteger a qualquer custo. Então, não pode ser a A. Letra B. Propagação de organizações em redes. Já digo que
Essa é a resposta correta. Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo é você se espalhar como tentáculos, para você criar redes, você criar organizações que estão vinculadas a um único centro, né, a esse Departamento de Defesa, para você conseguir ter uma excelente vigilância, né? Uma vigilância efetiva. E você precisa de redes, você precisa de redes estratégicas, se espalhar de forma estratégica. Então, a alternativa correta, da questão 57 é a letra B. Por que não pode ser a letra C? Eliminação das diferenças regionais. Eu estou falando de regionalismo? Não tem nada a ver, completamente fora do contexto. Letra D, ampliação de modelo democrático. Por acaso estou falando de democracia? Se eu tenho um país que cria um perigo, um perigo criado não só para ele, mas eles criam também para os outros, né? que era na época da Guerra Fria o perigo comunista, e aí os Estados Unidos, você pode também acompanhar em diversos documentários, os Estados Unidos eles foram responsáveis pela ampliação, pela implantação das ditaduras, né, da ditadura militar, desses regimes autoritários na América Latina. Então, não pode ser um modelo democrático, porque ele quer se proteger a qualquer custo e ele quer eliminar dissidentes, concorrentes, digamos assim, acho que a palavra certa seria concorrentes, né? Não dissidentes, mas concorrentes em outros territórios, em outras partes do mundo. Então, não pode ser a D. Letra E, projeção da diplomacia mundial, completamente descabida, porque a diplomacia mundial não necessariamente ela é bem influenciada, sim, pelos Estados Unidos e por diversos outros países, mas não necessariamente ela é definida por um único país, tá certo? Então, vamos partir para a questão 58 e a questão 57, a resposta é a letra B. Muito simples, sem grandes explicações e grandes aprofundamentos. Então, vamos lá. Questão 58. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. A gente sempre ouve falar, na geografia urbana principalmente, que quando a gente fala de urbanização, de industrialização, e a industrialização está intensificando a urbanização e metrópoles, como a gente viu na questão anterior foi até uma coincidência, a gente sempre está acostumado a dizer o seguinte: se tem favelização, se tem uma urbanização acelerada, se tem esse espraiamento dessa metrópole, a gente tem uma falta de planejamento. Ou a gente tem um crescimento desordenado, a gente começa a fazer esse tipo de associação. Só que, nesse contexto aqui do texto do Peter Hall, Cidades do Amanhã, ele está falando da cidade se transformando em riqueza, se transformando em um recurso, a cidade, entendeu? Não partes da cidade, a cidade em si, a lógica da cidade. E aí ele faz uma crítica dizendo que o planejamento deixou de controlar o crescimento urbano, mas não é no contexto a nível de Brasil somente, e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, esse planejamento não está mais controlando o crescimento urbano, mas está encorajando esse crescimento das cidades, dos grandes centros, de outras formas, tá certo? E aí ele termina falando que a cidade, ela se transformou uma máquina de fazer riqueza. A cidade, ela está gerando lucro. E o principal objetivo de um planejamento diante de uma cidade que está gerando lucro é exatamente impulsionar essa máquina de fazer dinheiro. O que ele está falando? A princípio, ele não está falando de favelização, ele não está falando de crescimento desordenados, os resultados negativos em torno disso. Ele está falando de outra coisa que a gente também vive aqui no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, há alguns anos. Em virtude também, começando
também com a realização dos mega eventos esportivos. A cidade do Rio de Janeiro, como muitas outras aqui pelo Brasil, elas precisaram passar por um processo de reforma urbana, de revitalização da área portuária. Vamos melhorar, embelezar a imagem dessa cidade. E a gente não está falando aqui de reforma Pereira Passos, que é outro contexto, um contexto mais de higienização e etc, etc. A gente está falando aqui do contexto do Eduardo Paz, das últimas gestões dele enquanto prefeito e etc. E vamos ver o que a questão está pedindo. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo, letra A, primazia da gestão popular? Não, de cara eu já lhe digo. Aqui não está falando de participação popular, aqui não está falando disso, então não pode ser a A. B, uso de práticas sustentáveis? Não, aqui também não está falando de sustentabilidade. A gente vai por eliminação mesmo. C, construção do bem-estar social. Em algum momento aqui está citando o bem-estar social, aqui está falando a cidade enquanto lucro, enquanto geração de riqueza. Então não pode ser. D, soberania do poder governamental. Em algum momento aqui está falando que o Estado está à frente, porque se eu falo planejamento, eu não estou falando planejamento no contexto do comunismo, do socialismo, de que o Estado está à frente desse planejamento. Eu estou falando de um planejamento que não necessariamente pode ser feito pelo Estado. Então, a questão é a letra E, ampliação da participação empresarial. Aqui é uma bela questão que está definindo o planejamento urbano empresarial, a cidade como empresa, como mercadoria. E para isso, se você quiser se aprofundar, você pode pesquisar diversos vídeos do professor Gilmar Mascarenhas, Carlos Wagner, do IPUR, o professor Gilmar, que era da UERJ, que eles vão trabalhar exatamente esses conceitos. Tá bom? Então, vamos partir para as duas últimas questões. A questão 64 é uma questão muito interessante porque ela vai falar do neoliberalismo nos anos 1990 no Brasil. E aí ela está falando do governo FHC, que pode ser associado, esse contexto neoliberal de privatizações, ao governo Bolsonaro. Só que a gente está vivendo o neoliberalismo, o Estado neoliberal, de uma forma mais intensa. E eu gostaria também de dizer que eu não estou fazendo nenhum discurso político partidário. Eu estou apenas falando da essência do neoliberalismo, que o próprio texto vai dizer que o neoliberalismo é exatamente a ausência do Estado frente às políticas sociais. E as políticas sociais, elas são, vamos botar assim, terceirizadas para o mercado. Elas são designadas para que o mercado cumpra o papel que o Estado deveria cumprir, ou que cumpria, nesse caso. E o texto é o seguinte: é difícil imaginar que nos anos 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Então, o neoliberalismo, que não começou com o FHC, mas que já foi preparado pelo presidente Collor de Mello, que também foi um momento que nós tivemos muitas privatizações também, e o FHC só deu o andamento desse processo, nós temos que entender o seguinte, que o Estado ele vai se ausentar. Ele vai se ausentar das políticas sociais. E aí, na questão anterior, a gente trabalhou com planejamento urbano. O planejamento ele tem que enxergar a cidade, segundo Peter Hall, como um lugar que gera lucro, que gera riqueza. E aí a gente estava falando do planejamento empresarial. É exatamente essa lógica. É a empresa, o mercado que vai estar assumindo responsabilidades que deveriam ser do Estado. Agora vamos ver o que a questão está pedindo. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Então, essas alternativas, elas vão
ser medidas que são priorizadas num governo neoliberal, num governo neoliberal. Então vamos lá. Letra A, expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos estatais? De forma alguma. No Estado neoliberal você não vai ter o investimento em empresas públicas, a manutenção dos bancos estatais, você vai ter a tentativa de privatizá-los. Lembrando que neste governo que a gente está vivendo, a gente está presenciando o processo de privatização da Eletrobras, da Light e etc. Então, não pode ser a letra A. Letra B, democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares. Não, você não vai ter políticas sociais para facilitar o acesso à moradia a uma boa parte da população e nem investimento em moradia popular. Então, isso, quando isso ocorre, isso é delegado a mercado, tá certo? Então, não pode ser a letra B. Letra C, enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Essa alternativa é até uma pegadinha, mas em parte. Num governo, no Estado neoliberal, não só no Estado neoliberal, mas você não vai ter, é comum você não ter essa tentativa de enxugar essa carga fiscal de cada um. Muito menos da contribuição do pagamento de impostos do setor empresarial. Você vai selecionar no grupo dos empresários quem vai pagar mais e quem vai pagar menos, ou quem não vai pagar, através de medidas de corrupção, sonegação e etc. Isso aqui não vem ao caso detalhar, senão a gente vai perder o fio da meada. Então, não pode ser a letra C. Letra D, reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento científico nacional. Ora, se esse Estado quer reduzir o teto de gastos, ele vai investir na ciência, ele vai aumentar, vai promover políticas sociais para aumentar a entrada de mais pessoas, que vai significar mais gastos, digamos assim, o que não é gasto, é investimento, nas universidades públicas ou privadas? Não, você não vai ter esse tipo de postura. Então, como você já deve imaginar, a questão, a alternativa certa é a letra E. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Você tem que manter a inflação controlada para a sua economia ser o quê? Um atrativo para investimentos empresariais. E essas políticas macroeconômicas é exatamente essas reformas que você tem na economia também, no funcionalismo público também, e também vamos incluir a reforma da Previdência, de você dar mais espaço para que o Estado saia, para que o Estado não assuma as suas responsabilidades devidas e deixar cada vez mais espaço para o mercado e o mercado financeiro atuarem através dessas políticas. Enfim, essa é a alternativa, letra E, a alternativa correta. E vamos partir para a nossa última questão. A questão de número 65 é uma questão muito, muito fácil. Ela apresenta um mapa do Brasil, sem título, mas com legenda e escala. E nesse mapa a gente pode localizar as rodovias longitudinais, rodovias diagonais, rodovia radial, e aqui está mostrando, mostrando assim, com destaque, a região centro-oeste. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Mas ela tem esse mapa e também tem um texto, aí vamos ler. O conjunto representado pelo agronegócio, se está falando de região centro-oeste, até esqueci de sinalizar, a gente está falando de agronegócio. Então, está falando dessas rodovias aí que interligam aí a região do agronegócio com o Brasil. Então, o conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulação específica. Então, se eu tenho
atividade do agronegócio, ou poderia ser qualquer outra atividade, e eu tenho essas rodovias que elas vão integrar essa atividade a várias partes do país e também a outras partes do mundo, eu tenho que pressionar esse Estado a garantir uma infraestrutura para que eu possa escoar a minha produção. Minha produção não pode ficar só retida ali. Então, já estou dando um spoiler, vamos ver do que se trata essa questão. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao ou a. Letra A. A alteração da matriz econômica, eu estou falando que você mudou a matriz econômica dessa região e por isso que a gente precisa dessas rodovias. Não tem nada a ver, até porque a gente está falando de agronegócio e não tem nada a ver, senão eles poderiam até fazer uma alusão a outra atividade que ocorria nessa região, então não pode ser. B. Substituição do modal hidroviário. Aqui não está falando disso. Não está falando de substituição de modal hidroviário, ferroviário, aqui não está falando nada disso. Então, completamente fora do contexto. Letra C. Retração do contingente demográfico. Não, eu não estou falando aqui de demografia, de crescimento, de migração. Eu não estou falando de nada disso. Para que essas rodovias elas sejam expandidas, eu quero escoar a minha produção, eu quero distribuir, comercializar, vender a minha produção. Não quero que ela fique retida ali, como eu falei, mas isso não tem a ver com migração. Eu não estou falando de fluxo migratório. E esses fluxos materiais e imateriais não necessariamente está relacionado às pessoas, mas às mercadorias também. E fluxos também de ideias. Enfim, não pode ser a letra C. Letra D, projeção do escoamento produtivo, é exatamente essa alternativa. Se eu preciso expandir essas rodovias, então eu estou falando de como eu preciso, de como eu posso projetar, como eu posso escoar a minha produção, como ela pode ser comercializada dentro do Brasil e fora. Por que não pode ser a letra E? Estagnação de lavouras policultoras. Porque simplesmente não tem nem como explicar porque não pode ser. Porque também é outra alternativa muito fora do contexto. Vocês repararam que ao longo de todas essas questões que nós separamos para vocês, essas questões elas não necessariamente são questões de geografia, elas são questões que elas vão para a história, elas falam também um pouco tinha uma questão até um pouco parecida com alguma questão de alguma área da agronomia. Enfim, são questões interdisciplinares, mas são questões que elas são muito próximas também à matéria da geografia. Então, por isso que nós selecionamos. Essa parte de humanas, ela não está toda completa. Eu fiz uma seleção de questões mais próximas à geografia, como eu falei. Esse é o primeiro bloco e na semana que vem eu pretendo gravar um segundo bloco com as principais questões também mais voltadas para a geografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, podem me mandar. E é isso. Eu espero que ajudem vocês, continuem estudando e no final eu vou deixar o link de alguns documentários interessantes que podem ajudar, tá bom? Um grande abraço e é um grande prazer estar retornando aqui com as atividades no canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula e também dividindo todos esses vídeos, todos esses materiais com os alunos do curso, né, pré-vestibular popular Só Cria. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!